E agora aqui na nossa página 20, né? Aqui nós temos todo o roteiro de como montar as nossas baleias cinzas que a gente já montou em sala de aula. E agora só falta nós instalar o nosso móvel. Estou muito ansiosa para vocês voltarem para o colégio, para a gente poder montar o nosso móvel juntos. Então hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo também. E o nome desse nosso novo conteúdo é Conhecendo a Turma, onde nós vamos fazer pesquisas, nós vamos coletar dados e vamos trabalhar também com gráficos e tabelas. Esse conteúdo é muito legal. Então vocês podem acompanhar a leitura aqui na página 21. Olha só, aqui no primeiro retângulo fala o seguinte: Ana tem 8 anos e seus irmãos gêmeos têm 6 anos. Eles estudam na escola do bairro onde moram. O pai deles é músico e a mãe é bancária. E aqui tem a imagem desta família. Aqui, Murilo tem 12 anos e ele estuda em uma escola no centro da cidade. A sua mãe é enfermeira. E aqui tem a imagem desta família. E agora no último retângulo. Rafaela tem 9 anos e sua irmã tem 14 anos. Elas estudam em uma escola próxima ao sítio onde moram com o pai e a avó. O pai é agricultor e a avó tem uma barraca na feira. Aqui também tem a imagem dessa família. A gente está falando sobre as famílias e também sobre as profissões ali que o pai, a mãe, a avó tem. E aqui nós temos a nossa seção Diga Aí, que é pra gente conversar, né? A tia faz as perguntas, vocês podem responder em casa, vocês podem discutir também com os familiares de vocês. Primeira pergunta: você conhece alguém que é músico e enfermeiro? E aí, vocês conhecem alguém que é enfermeiro, alguém também que é músico? Próxima questão: o que faz um agricultor? Vocês têm algum agricultor na família de vocês? Ou vocês já viram um agricultor trabalhando? O que o agricultor faz? Próxima questão: que profissão você quer ter quando crescer? É isso mesmo, quarto ano. O que vocês querem ser quando crescer? Será que vocês querem ser médicos, professores, arquitetos, agricultores? O que vocês querem ser quando crescer? Então, essas 3 questões vocês podem discutir com os familiares de vocês. Porque se vocês estivessem no colégio, ia discutir em conjunto com a nossa sala, né? E agora, aqui na página do número 22, nós temos uma atividade que vai ser incrível. Mas essa atividade aqui, ela só é possível fazer em sala de aula. Mas o primeiro passo nós vamos dar hoje. Então, essa atividade aqui, ela se consiste em uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão juntar, né, coletar os dados e nós vamos montar um gráfico. Nós vamos montar esse gráfico em sala. Então, olha só, aqui na página 22, o tema da nossa pesquisa é a profissão, né? E dizemos que essa é a variável da nossa pesquisa. É o tema em que nós vamos pesquisar. Então, olha só, aqui tem uma pergunta: quais são as profissões dos familiares da sua turma? Vamos pesquisar para descobrir. Escolha até 3 adultos da sua família para fazer uma pesquisa. Destaque a ficha no material de apoio para anotar as respostas. Então, olha só, no material de apoio de vocês, na página do número 3, lá no material de apoio de matemática, vocês têm essa ficha para pesquisa, tá? E aí vocês vão destacar essa ficha e vocês vão colocar aqui em cima o nome dos adultos que vocês vão entrevistar. Por um exemplo, o pai, a mãe e um tio, né? Ou o pai, a mãe e um avó. São 3 adultos que vocês vão escolher para entrevistar. E aí aqui vocês vão colocar o nome, né, de cada adulto que vocês escolheram, a idade deles também e aqui a profissão, né? Por um exemplo, mãe, a idade, aí aqui, por um exemplo, professora, pai, a idade, agricultor, né? Avó, a idade e aqui do lado comerciante. Então, vocês vão
preencher essa ficha com bastante capricho, com bastante zelo. E aí, na nossa próxima aula, que será uma aula presencial, nós vamos passar todas as informações, juntar as informações da sala toda, né? Porque nós vamos fazer uma pesquisa coletiva. Nós vamos juntar tudo e vamos colocar aqui nessa tabelinha as profissões e o número de pessoas, né? Nós vamos colocar aqui, por um exemplo, as profissões que tem na nossa turma lá, dos familiares. Professor, agricultor, médico, comerciante, advogado. Vamos completar aqui e aqui a profissão e aqui o número de pessoas. E no final nós vamos criar um gráfico. Vai ser muito legal. Então vocês vão fazer a pesquisa com os familiares de vocês, guardam a fichinha aqui na apostila e na próxima aula presencial a gente faz essas atividades aqui em sala juntos. E daí aqui na próxima página, a questão número 1, ela também, nós vamos precisar desta pesquisa para responder. Então, hoje, nós não vamos fazer essa atividade, porque nós vamos só dar início com a pesquisa e vamos fazer ela na nossa aula presencial. E aqui na próxima página, que é a página 23, a questão número 1, nós vamos depender da nossa pesquisa para responder, tá? Então, nós já vamos seguir para a próxima questão, que fala o seguinte: Gabriel tem um restaurante. Para fazer as compras da semana sem desperdício, ele anotou na tabela a quantidade de almoços servidos durante a última semana. Então, aqui nós vamos observar essa tabela para responder a próxima questão. Então, ele criou uma tabela para organizar, né, os valores, as quantidades de almoços que foram servidos durante a última semana. Então, aqui nós temos os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui embaixo é o número aí de almoços que foram servidos, né? E aqui ele fala, a quantidade de almoços é uma variável numérica, porque é indicada usando números. Então, aqui essa quantidade, ela é chamada de variável, né? Porque ela está sendo indicada por números. Na questão A, fala o seguinte: construa um gráfico para representar as informações da tabela. Além disso, converse com a turma e o professor para decidir como completar a frase a seguir. Então, olha só, aqui na frase fala: cada quadradinho vale almoços. Então, nós temos que pensar quanto que cada quadradinho vale. Vamos observar aqui, ó, os números que nós temos. Olha, o menor número que tem aqui é o 300, aí 400, 450, 500, 550, 600. Então, eu vejo aqui que o meu espaço para fazer o gráfico, ele não é tão grande, né? Então, digamos que se eu fosse fazer cada quadradinho aqui valendo, por um exemplo, 10 para 300, eu já precisaria de 30 quadradinhos, que é o menor número que tem ali, né? Então, eu já não ia conseguir desenhar meu gráfico aqui. Então, eu vou ter que usar um número maior do que 10. E eu vejo que o intervalo aqui entre os números, olha só, 300, aí aqui tem 400, aí tem 450. Então, eu vejo que o intervalo que tem aqui, né, a diferença que tem entre 400 e 450 é 50, né? Porque 450 menos 400 é 50. Então, eu posso usar aqui cada quadradinho valendo 50. Porque tem, por um exemplo, 300. Teria quantos quadradinhos? 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Mais 50, 300. Então, 50 fica um valor bem legal. Então, aqui nós vamos fazer cada quadradinho valendo 50. Para a gente começar a construir esse gráfico, nós precisamos, né, colocar de um lado os dias da semana e do outro lado as quantidades de almoço. Então, olha só, nessa parte aqui de baixo, que seria o nosso eixo
horizontal, né? Olha só, é horizontal. Nós vamos colocar os dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E aqui desse lado nós vamos colocar as quantidades de almoço, mas nós precisamos colocar em ordem crescente, né? Então nós vamos colocar bem certinho os valores em ordem crescente. Então, a tia já colocou aqui, né? Olha só, aqui nesse eixo, nessa parte, aqui nessa linha, que é a linha horizontal, lembra sempre de horizonte, eu coloquei os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não cabeu para tia colocar, completar com segunda-feira, terça-feira, mas eu posso colocar dessa maneira. E aqui nessa parte, que é o nosso eixo horizontal, a tia colocou as quantidades. Como a gente combinou que cada quadradinho vai valer 50, né? Então, por isso eu coloquei aqui de 50 e 50, ó. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, até os 600. Então, eu coloquei em ordem crescente, os números eles foram crescendo. Então, agora é só a gente observar na nossa tabela. Olha só, na segunda-feira foram vendidos 300, né? A quantidade é 300 almoço. Então, eu vou vir aqui no meu gráfico, na segunda-feira. Olha, eu vou fazer bem aqui no meio. E eu vou pintar até o 300. Então, ó, aqui é 50, 100, 150, 200, 250 e 300. E agora a tia completou aqui de pintar. Agora na terça. Então, na terça-feira é 450. Então, eu venho aqui no meu gráfico, na terça-feira, então, 450. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 450. Olha só, 450 ele está aqui. Então, eu vou pintar toda essa parte. Ó, então, a tia finalizou aqui a pintura. Agora, nós vamos para a quarta-feira. Então, na quarta-feira é 600. Então, eu venho aqui no meu gráfico, na quarta-feira, e eu vou pintar até chegar no 600. Vou pegar outra cor aqui para ficar bem destacado. Então, quarta-feira, 600. Então, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600. Ó, quarta-feira, 600. Então, eu vou pintar esta parte aqui. Muito bem. E agora, na quinta-feira. Então, na quinta-feira é 550 o número de almoços que foram vendidos. Então, eu vou aqui na quinta-feira e vou pintar, né, a quantidade de 550. Então, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 e 550. Ó, quinta-feira, 550. Então, é essa parte aqui que eu devo pintar. E agora, na sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós vimos aqui, de acordo com a nossa tabelinha, que são 500. Então, eu vou aqui na sexta-feira, ó, sexta-feira, e vou pintar 500. Então, 50, 100, 150, 200, 150, 300, 350, 400, 450 e 500. Ou eu só olho aqui, ó, sexta-feira, marco um pontinho, 500 e marco outro. Aí eu já sei que eu vou ter que pintar toda esta parte aqui. E aí, por último, nós temos o sábado. Então, ó, no sábado foi vendido 400 almoços. Então, eu vou aqui no sábado. Ó, sábado está aqui. Aí, agora, 400. Então, olha, o 400 ele está aqui. Então, quer dizer que eu vou ter que pintar até
até aqui. Olha só, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400. Então, eu vou pintar aqui esta parte. E finalizamos o nosso gráfico. E aí, aqui vocês têm um espaço para colocar qual que é o título, porque todo gráfico, ele tem um título. Então, aqui nós fizemos um gráfico sobre a quantidade de almoços, né? A pessoa, para fazer as compras da semana sem desperdiçar, né? Sem comprar de mais ou de menos, ela faz ali uma relação para ver quanto que ela vai gastar, né? Então, nesse caso, uma sugestão de título poderia ser quantidade de almoços. E agora, aqui na página 24, nós vamos responder aqui algumas perguntas. Então, aqui na página 24 tem essa questão, que seria a questão B, que faz parte do exercício que a gente acabou de criar o nosso gráfico, né? De montar o nosso gráfico. Então, aqui na questão B, ele pergunta: quantos almoços foram servidos no total durante essa semana? Então, se eu quero saber quantos almoços que foram vendidos no total dessa semana, basta eu olhar aqui para minha tabela e eu fazer a soma de todas as quantidades, né? Se eu somar aqui essas quantidades, eu vou saber quantos que foram vendidos. Então, vamos fazer aqui as somas juntos. Olha só, na segunda-feira, nós vimos que foi vendido ali 300 almoços. Então, eu coloquei aqui, ó, 300 da segunda, na terça foi 450. Então, vamos fazer a soma. 300 mais 450. Então, 0 mais 0 é 0. 0 mais 5 vai ser igual a 5 e 3 mais 4, 3. 4, 5, 6, 7. Então, é 750. Aí, eu vou seguir somando os próximos dias. Então, na quarta-feira foi 600. Na quinta foi 550. Então, eu vou fazer essa soma. 0 mais 0 é 0. 0 mais 5 é 5. 6 mais 5, 6 na cabeça. 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui nós vamos ter esse número, 1.150. E aí, depois nós vimos que na sexta e no sábado. Então, na sexta foi 500 e no sábado 400 almoços. Então, fazendo a soma, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 5 mais 4, 5 na cabeça. 6, 7, 8, 9. Então, aqui, 900. Mas, aqui eu fiz a soma apenas dos dias consecutivos. Segunda com terça, quarta com quinta, sexta com sábado. Agora, para eu saber o total, vou pegar esses 3 valores e fazer mais uma soma. Lembrando que quando eu vou fazer uma soma, eu preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e aqui nós temos uma unidade de milhar. Sempre tem que organizar bem certinho para que eu consiga fazer a minha adição bem certa. Então, ó, somando 0 mais 0 mais 0 vai ser igual a 0. 5 mais 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 mais 0 vai dar 10. O 0 vai aqui embaixo e o 1 aqui em cima. Então, 1 mais 7 vai dar 8. 8 mais 1 vai dar 9. E agora mais 9? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui vai o número 8 e aqui foi 1 em cima. 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, 2.800. E aí, então, foram servidos 2.800 almoços durante a semana. Então, essa é uma sugestão aí de resposta. E agora, na questão do número 3. Lá na questão do número 3, fala o seguinte: Murilo é agricultor e ele cultiva apenas alimentos orgânicos. Então, o que são alimentos orgânicos? Eles são alimentos que são cultivados sem o uso de agrotóxicos. Eles são produzidos para garantir a saúde de quem os consome e de quem os produz. Então, a pessoa que está produzindo, ela não se prejudica porque não tem veneno, né? E a pessoa que se alimenta também.
E aqui nós temos um gráfico, né? Aqui nós temos o gráfico com a quantidade de sacos de batatas vendidas por Murilo durante o último ano. Então, olha só, aqui no eixo horizontal tem os meses desde janeiro até outubro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, setembro e outubro. São esses meses que ele colocou. E aqui nós temos as quantidades. Aqui nós vemos que está caminhando de 10 em 10. Cada quadradinho vale 10, né? Porque olha só. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, quer dizer que cada quadradinho aqui vale 10. Aí, na questão A, pergunta, quantos sacos de batata de cada quadradinho apresenta? Então, a gente viu aqui que cada quadradinho, ele apresenta 10 sacos de batatas, né? Então, lá na questão A, do número 3, nós vamos responder 10 sacos de batata. Agora, na questão B. Em uma folha de papel, desenhe uma tabela para registrar as informações contidas no gráfico. Use a régua para fazer o trabalho caprichado. Então, aqui nessa questão, é para a gente fazer uma tabela, assim como nós tínhamos aqui na questão do número 2 da página anterior. E como o caderno de vocês de matemática está comigo aqui no colégio, então essa tabela nós vamos fazer juntos em sala de aula, tá? Então, nós vamos fazer a tabela com relação a esse gráfico na nossa próxima aula, que vai ser presencial, ok? E agora na questão 3. Em que meses foram vendidas as quantidades iguais de saco de batatas? Então, olha só, para eu ver aqui, é só eu observar, né? Eu ver aqui as quantidades. E eu vejo que aqui em janeiro tem a mesma quantidade que aqui em setembro. Olha só, aqui em setembro está ocupando 5 quadradinhos, ou seja, 50. E aqui também, ó, 50. Então, quer dizer que é em janeiro e em setembro. E aí, vocês vão responder lá na questão C. E agora na questão D. Na questão D fala o seguinte, há 50 quilogramas em cada saco. Então, cada saco de batata tem 50 quilogramas de batata. Quantos quilogramas foram vendidos em outubro? Então, olha só, em outubro aqui, nós vemos, olha só, que foi vendido 10 sacos de batatas, mais 10, que vai dar 20, né? Então, ó, em outubro foram vendidos 20 sacos de batata. Então, se eu quero saber quantos, né, que foi vendido, quantos quilogramas que foram vendidos, basta eu pegar o 20, né, que seriam os 20 sacos que foram vendidos, e multiplicar por 50, porque cada saco tem 50 quilogramas. Vou iniciar fazendo a multiplicação por esse zero que está aqui embaixo, né? Então, ó, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é igual a 0, porque 0 vezes qualquer número, né, sempre vai ser 0. Aí agora eu vou começar a fazer a multiplicação com esse número 2. Então, por isso, embaixo da unidade aqui, eu vou colocar o sinal de mais. Então, olha só, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 5 é igual a 10. E agora eu faço a soma. 0, 0 mais 0 é igual a 0. Aqui eu baixo o 0 e baixo o número 1. Então, aqui eu tenho 1000. Então, quer dizer que em outubro foram vendidos 1000 quilogramas de batatas. E essa foi a nossa primeira aula de hoje, tá? E não esqueçam da nossa pesquisa que vocês vão fazer aí com 3 familiares de vocês, tá? Não esqueçam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo que eu vou ajudando vocês, ok? Até a nossa próxima aula.